Fala aí, galera, beleza? Vamos lá. Fala aí, galera, beleza? Bem, hoje eu tô aqui para falar com vocês de um assunto muito complexo, né? Ou melhor, não tão complexo assim, mas que ele passa às vezes desapercebido e ele tá dentro de todo o contexto que nós vivemos no dia a dia. Bem, vou explicar melhor. Vou dar um exemplo lá atrás. Quando eu comecei a ouvir Bob Marley, eu comecei a sentir interesse em entender o que ele estava falando. Eu não sabia inglês, como até hoje não passei do verbo to be, mas eu comecei a procurar, a entender inglês sobre o que o Bob Marley estava falando, por que as pessoas estavam gostando dele, as pessoas vinculavam tudo que era de Bob Marley à maconha. Então o cara fala, não, esse cara está escutando Bob Marley, ele é um maconheiro. Abrindo uma aspa aqui, cada um faz da sua vida o que quiser, não estou falando aqui de quem fuma maconha. Mas a primeira coisa, o primeiro link que a pessoa fazia quando via alguém ouvindo Bob Marley é que era maconheiro. E quando eu entrei para a igreja, né, que eu fui ser evangélico, eu comecei a ser discriminado porque às vezes a pessoa entrava no meu carro e ouvia eu ouvindo Bob Marley. E aí vinha a grande reviravolta da história. Porque quando a pessoa falava para mim, pô, você tá ouvindo Bob Marley? Esse cara, eu falei, então, você sabe o que ele tá falando? Você sabe sobre o que ele tá falando? Porque as músicas de Bob Marley estavam falando sobre amor, passagens da Bíblia. Em nenhum momento ele tá falando, olha, vai ali na boca de fumo, compra maconha. Ele não tá falando nada disso. O tempo todo Bob Marley tava falando de amor. De amor. As músicas de Bob Marley falam de amor. Falando até sobre passagens da Bíblia. Então, a falta de conhecimento traz pensamentos contrários sobre pessoas e aquela intenção de, por você não conhecer, você extrair só coisa ruim de dentro de alguma coisa, nos prejudica todos os dias dentro da nossa capoeira. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, quando alguém pensa, olha só o termo pejorativo, esse cara é um favelado. Muito bem. Quando a pessoa fala que esse cara é um favelado, essa pessoa é um favelado, ele quer dizer o quê? Que a pessoa está sem instrução, está ali falando de qualquer maneira, que não sabe se comportar. Tudo isso vem junto desse pacote desse cara é um favelado, né? Mas vamos entender um pouco mais sobre esse cara é um favelado ou essa pessoa é uma favelada. Eu, por exemplo, vim da favela. Minha mãe morou na favela. E fazendo um exame muito rápido na minha mente, não me recordo de um dia que minha mãe falou para mim um palavrão. Não tinha a menor instrução, tinha a instrução mínima minha mãe, mas não falava um palavrão. Eu não me lembro de ouvir minha mãe falando um palavrão dentro de casa. Na favela, eu aprendi várias coisas que não existem aqui fora nesse mundo que nós vivemos, nessa sociedade que nós vivemos. Então eu saí de lá aprendendo a ter respeito pelas pessoas, a ter palavra, porque na favela nós não temos dinheiro, nós não temos limite no banco, ninguém tem iate, ninguém tem apartamento, ninguém tem nada para dar, para falar, olha, se eu não fizer você pega isso. As pessoas têm a palavra. E de dentro da favela eu saí com a palavra, entendendo que aquilo que eu falo eu preciso fazer. Aprendi a respeitar os mais velhos, porque no tempo que eu era da favela, você respeitava o mais velho e pronto, acabou. Era um respeito. Mais velho era sinônimo de sabedoria. Então de lá eu trouxe de lá fundamentos que alicerçam minha vida. Hoje, vivendo aqui dentro dessa sociedade, provavelmente dita. Então, toda vez que alguém fala sobre esse cara é da favela, eu penso completamente diferente. Eu já acho que essa é uma pessoa que eu posso, de repente, confiar nela. Porque ela sabe os ritos que levam a humanidade, como funciona sem tudo isso que nós temos aqui fora. Então, para que funcione, precisa perseverar ao respeito e, acima de tudo, o respeito. Então, quando a pessoa fala, é favelado, você está buscando as coisas que são ruins que acontecem dentro da favela e jogando em cima de uma pessoa. E não parando para prestar atenção nas outras coisas que estão dentro dessa história de ser da favela. Tá dando para entender?
Como a gente sempre tira, né? Nós sempre tiramos de dentro de um contexto uma coisa e pega a parte ruim, quando na verdade existe outras coisas que as pessoas não conhecem e por isso costumam a ter essa discriminação. Percebeu? Eu estou fazendo esse vídeo porque nós estamos falando sobre discriminação dentro da capoeira. Eu fiz um pôster, coloquei, falei, galera, escreve lá o que vocês acham que acontece e tal. E eu estou pegando coisas como esse tema para colocar para vocês. E porque isso cai dentro da capoeira. Ah, mas esse cara não sabe de nada, ele é professor de capoeira, mas ele é um favelado, ele é não sei o quê. É professor de capoeira e é favelado. E muitas das vezes é preto. Sem saber também da história do negro. Se eu soubesse, falaria, pô, olha, eu tenho um negro dando aula aqui, um preto está aqui. Que história esse povo tem? Sabe? Então, esse tipo de coisa é muito importante que você tenha conhecimento para que você possa também debater, para que você saiba dialogar com as outras pessoas. Uma vez eu estava conversando com alguém falando sobre os erros de português. Poxa, mas você escreve às vezes com vários erros de português. Eu falei, caramba, é mesmo? Você compreendeu o que eu estava escrevendo? Sim, mas eu falei, cara, então tem tanta gente que escreve perfeitamente, que fala um português coloquial, que nem é falado mais no Brasil, mas que essa pessoa fala todos os pontos, vírgula, tudo certinho, mas fala cada besteira, agride as pessoas, ofende, maltrata com as suas palavras, que parece uma mordida de cobra. Em cada vírgula tem um pedaço de amargura, de maldade. Usa o seu conhecimento das palavras, o seu português lindo, para xingar, para desferir palavrões contra outras pessoas, para falar coisas homofóbicas, para tratar as pessoas com desprezo. As palavras que as pessoas escrevem dentro desse português coloquial perfeito não merecia ser ouvida por ninguém. Então, o que mais vale? Quem é você e quais são os seus valores? Esses valores e isso que você é, independe de onde você vem, como você está, o que você escuta, quais são os seus princípios é o que é o mais importante de tudo isso. Lembre-se, quando você estiver dando aula de capoeira, você está levando com você toda uma história, e uma história de raça, de raça e de luta, que eu quero dizer, de luta, de determinação, uma história de peso, não é qualquer coisa. Se aprofunde mais, saiba mais o que é a capoeira e não deixe ninguém tirar de dentro da capoeira o que ela viu de ruim. Que a capoeira, o capoeirista era vadio, bandido. Não. Mostre o outro lado que ela não conhece. Porque a capoeira é muito mais do que a sociedade possa imaginar. Galera, o vídeo está aí, ABP em movimento, Deus é bom e gosta da gente. Somos todos capoeira veste o mestre pulmão, mas quer vestir você também.